Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo 77, verso de número 2. Assim está escrito: No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Aqui está uma palavra de Asaf. Asaf, aquele servo de Deus que teve experiências profundas com Deus, à semelhança de Davi. Há alguns salmos que são nomeados como sendo salmos de Asaf. E Asaf era aquela pessoa que tinha o encargo de servir a Deus, de louvá-lo, de bendizê-lo, mas que não estava isento de problemas, de dificuldades, situações as mais adversas possíveis. Às vezes nós temos a tendência de pensar que por estarmos servindo a Deus, nosso caminho vai ser todo ele florido, vai ser um caminho fácil, as coisas vão ser mais facilitadas para o nosso lado, nós não vamos ter sofrimento, vamos ter só alegria, como diz o ditado, sombra e água fresca. E quando a gente cai na realidade, a gente começa a ver os percalços que surgem na nossa caminhada, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, e que nós nos encontramos em situações de aperto, parece que ficamos pensativos, mas a palavra de Deus não diz que nós estamos imunes a estas situações. Nós vivemos num lugar onde estas situações elas são corriqueiras, elas são comuns. Porém, a diferença, por estarmos em Cristo, é a maneira como nós encaramos estas coisas. Mas que vamos passar por elas, todos nós vamos passar. Ninguém estará livre de passar pela angústia. Todos nós passaremos pela angústia. Numa situação ou em outra, nós temos experiências com isso. E aqui estava, Deus abençoe, irmão Obed. E aqui estava o salmista Asaf falando da sua condição diante de Deus, mas ele aqui dá um caminho para que a gente possa aprender. Ele diz aqui que ele estava no dia da angústia. Então tem o dia da angústia, tem o dia da celebração, tem o dia, um dia sempre em oposição ao outro, tem o dia da adversidade e tem o dia da prosperidade. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Nós não podemos ao mesmo tempo estar no dia da angústia e no dia da celebração, mas nós podemos encarar o dia da angústia com resignação, com fé, com expectativa da ação de Deus para nos fortalecer, a fim de que, ao enfrentarmos este dia, ele não venha nos abater e nos fazer ficar decepcionados. Mas vamos encará-lo como algo que surge, mas que precisamos ter uma atitude que vai nos colocar em firmeza diante da presença do Senhor, e ele vai abrir-nos oportunidades para conceder a vitória. Então ele disse: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Não existe outra coisa mais importante, necessária no dia da angústia do que isto aqui: buscar ao Senhor. Porque se no dia da angústia que vem sobre nós ficarmos ocupados com uma coisa e outra, tentando isso, tentando aquilo outro,
nós só vamos aumentar a nossa insatisfação, nosso sofrimento, a nossa dor, e não vai resolver. Mas o salmista aqui, ele dá a nós um caminho, ele diz, busquei ao Senhor. Então aí está, no momento em que tudo vai bem, devemos buscar ao Senhor. Claro, com certeza, sempre, em todo o tempo. Mas no momento da angústia, parece que tudo se fecha à nossa volta. E nós não encontramos nenhuma saída. É só sentar, lamentar e chorar o estado em que estamos atravessando. Mas aqui, o salmista abriu um leque. Ele disse, no dia da angústia, busquei ao Senhor. O que você tem feito nos dias em que você atravessa a angústia? A palavra de Deus fala em vários pontos, e um deles diz, o Senhor diz que para clamarmos a Ele no dia da angústia, Salmo 50 e o verso de número 15, ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então há aqui uma promessa de Deus. Você não está isento de passar pela angústia, mas quando estiver na angústia, você vai invocar o nome do Senhor, Ele vai te livrar. Às vezes, Ele não te livra da angústia, mas Ele te livra na angústia, no momento, no local, no estado em que você está, Deus se apresenta e você entenderá que ali é um livramento de Deus para a sua vida. Então o salmista disse, no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite. Então entendemos aqui que ele buscou ao Senhor no dia da angústia e fez sinal como que com as mãos, quem sabe, as mãos para o alto, ou a palma das mãos para o alto, não sabemos, mas a mão estendida. E essa mão do salmista estava estendida em direção a quem? Em direção a quem ele estava clamando, em direção a Deus. Então ele estava clamando a Deus com as mãos estendidas. Todas as vezes que nós estendemos as mãos, isso significa o sinal da nossa dependência. Nós dependemos do Senhor, portanto, estendemos para Ele as nossas mãos. Estendemos as mãos no santuário, estendemos as mãos na nossa casa, às vezes na rua. A pessoa não entende nada, mas não importa, não é para entender. É o nosso negócio com Deus. Então ele diz, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Ele primeiro buscou. Sentiu o desejo de estender as mãos. E diz, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Ele não cessava de buscar ao Senhor e ele não cessava de estender as mãos para o Senhor. Quando nós fazemos este sinal diante de Deus, o nosso coração parece que está dizendo, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Só Tu nesta hora para me ajudar, para me socorrer, para me livrar. Eu não tenho mais ninguém por mim, eu só tenho o Senhor. A angústia é assim, ela nos isola. Nós ficamos como que sozinhos. Porque ninguém quer ser simpático à nossa angústia, ao nosso sofrimento. Todos queremos ser simpáticos e partícipes de momentos alegres, felizes, mas de sofrimento. Mas a palavra de Deus adverte. Deus abençoe, pastor Gabriel. Mas a palavra de Deus diz, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrar com os que se alegram é uma multidão incrível. Agora, chorar com os que choram, você às vezes conta nos dedos. Quantos são que vão se colocar ao seu lado? E o dia da angústia é um desses. Quando você está no dia da angústia, parece que as pessoas nem perto de você querem passar. Por quê? Porque o teu sofrimento é muito grande.
Mas você não está sozinho e não está perdido também, porque você serve a um Deus que ouve, que participa, que se importa, que está presente, que está atento ao seu movimento diante dele. E qual foi o movimento aqui do salmista Asaf? Ele diz: busquei ao Senhor. E a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor, porque virá um tempo em que as pessoas procurarão buscar ao Senhor e não encontrarão. Mas atualmente ele está disponível. Todos os que o buscarem o encontrarão. Agora, quem despreza esta oportunidade de buscar o Senhor, vai chegar tempo que vai querer buscá-lo e não vai encontrá-lo. Ele não vai deixar-se mostrar. Tudo tem um tempo. As coisas de Deus, elas são ordeiras. Com Deus não há desordem. Com Deus as coisas são feitas de maneira correta. Então o salmista diz: a minha mão se estendeu de noite e não cessava, e a minha alma recusava ser consolada. Então, veja o peso, a dor da angústia que o salmista estava atravessando. Esse mesmo salmista, Asaf, uma época, ele ficou olhando a prosperidade dos ímpios e começou a se envolver com aquele estado de coisas e se julgar como que não valia a pena servir a Deus, porque estava vivendo no limite, na dificuldade, e o ímpio prosperando, cada vez crescendo mais. Como pode ser isso? Como pode acontecer uma coisa dessa? Aí ele disse: até que entrei no santuário e vi o fim deles. Aí ele se contentou de ser fiel e de permanecer servindo a Deus. Porque no santuário ele teve uma revelação. Qual o fim do justo e qual o fim do ímpio? O fim do ímpio será muito triste, mas o justo será muito glorioso. Então há diferença. E ele estava servindo a Deus. Mas por um momento preocupou-se com algo que não deveria encher o seu coração. E agora aqui ele vem para uma outra situação, que ele agora está em um estado de angústia. E a angústia que o salmista estava atravessando, ela parece ser uma angústia crônica. Por quê? Porque ele recusava ser consolado. Sabe quando a pessoa está sofrendo muito e que não aceita nenhum tipo de consolo? Era o que o salmista aqui estava dizendo. Porque o consolo é uma porta de escape que Deus dá para trazer alívio, tranquilidade. Porque no sofrimento, nós às vezes não queremos parar. Nós queremos nos movimentar para ver se conseguimos alguma coisa. E cada vez que a gente faz um movimento, ao invés de melhorar, parece que aumenta a nossa dor. Então, diz aqui que o salmista, a alma dele recusava ser consolada. Ele se perturbou. Então, a angústia traz todos esses aspectos da nossa vida. Tristeza, decepção, insatisfação, frieza, fraqueza, desânimo. Tudo isto a angústia traz junto com ela. Agora, por que a gente precisa colocar-nos nas mãos de Deus e apresentar diante dele a nossa angústia? Para que estas companheiras que vêm não encontrem lugar de fazer morada no nosso coração. Porque aí estaremos então derrotados. Mas quando ela vem e nós corremos ao Senhor, o Senhor intervém. O Senhor ouve. O Senhor tem prazer em socorrer, em livrar, em abençoar. O salmista, no Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Salmo 91, ele diz: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, a angústia é uma coisa comum na vida do ser humano. Mas se ele bem entender este momento, essa angústia vai levá-lo para mais perto de Deus. Ele vai buscar a presença do Senhor e ele vai receber de Deus o conforto necessário que ele precisar naquele momento. Deus abençoe, irmão Francisco. Ele vai receber aquele conforto necessário. Por quê? Porque ele está indo pelo caminho certo. É bom ler os Salmos, essas experiências que estão registradas na Escritura, porque estes homens de Deus, eles encontraram um caminho que os levou à presença de Deus. E às vezes a gente fica aqui, no nosso tempo, em pleno século XXI, a gente fica tateando, fica se batendo para um lado, se batendo para o outro, e parece que não acha um meio, não acha um jeito, não acha uma saída, e o que fazer agora, não sei o que fazer, não tenho nenhuma ação para fazer, e é assim que acontece. Mas quando nós vamos à palavra de Deus, nós encontramos isso aqui, nós descobrimos aqui que eles encontraram um caminho para a presença de Deus. E o mesmo Deus que esteve disponível para aquele povo, ele está disponível para nós também. É o mesmo Deus. Deus abençoe a irmã Maria Espriana. Então, é o mesmo Deus. Se ele pôde livrar Asaf, se ele pôde livrar Davi, se ele pôde livrar Salomão, Daniel, Elias, Eliseu, José, Moisés, Josué, Samuel, tanta gente que passou, que encontraram um caminho à presença de Deus, nós também podemos encontrar este caminho. Porque é o mesmo Deus. Ele não mudou, ele é imutável. Então, se ele agiu no passado com aquele povo, no presente, ele agirá conosco também. Agora, depende de nós buscarmos na palavra de Deus, porque aqui está a nossa fonte. A nossa fonte de consulta, nossa fonte de alimentação é a palavra de Deus. Então, por isso é que nós precisamos estar sempre atentos a ela e buscar nela, porque são nos detalhes que Deus abre um campo para nós e a nossa mente ela vai trabalhar de acordo com aquilo que está registrado na palavra de Deus, e com certeza o Espírito Santo vai alimentar o nosso pensamento e nós vamos começar a pensar em caminhos que foram dados para chegar àquele resultado que o salmista esperava de Deus. Então, nós já temos alguém que passou pelo caminho e deixou marcas. E nós precisamos observar estas marcas que foram deixadas e fazer o nosso caminhar, que ele também deixe marcas para outros que virão depois de nós. E vão observar também, e vão aprender. Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos com aqueles que foram antes de nós, que a palavra de Deus registra. E os que virão depois, eles aprenderão com os que passarem, inclusive nós que também vamos passar. Mas se nós deixarmos um caminho marcado de uma vida, de uma conduta com Deus, em todas as situações, inclusive no dia da angústia, isto ficará como um modelo, como um exemplo para alguém que precisar no futuro. A propósito, você hoje está no dia da sua angústia? Ela está doendo? O seu coração está sentindo-se pressionado, apertado? Parece que uma hora vai sair do seu corpo? Tal a aflição, a angústia que você está vivenciando hoje? Aqui tem um conselho para você. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Apresenta-te diante dele.
estende para ele as tuas mãos e clame até perceber que o Senhor veio ao teu encontro e a solução já está a caminho. Glorifique a Deus. O Senhor é teu companheiro na angústia. Ele não te abandona. Ele não te despreza. Ele não te coloca de canto. Ele se faz presente. E a presença de Deus é para te ajudar. É para te fortalecer. É para te encorajar, te animar, fazer você acreditar que esta angústia, este dia da angústia, não é o fim, mas é um estágio na vida para que você tome um novo impulso na sua vida de comunhão com Deus. Então você precisa aprender de acordo com o que o salmista deixou aqui registrado. Este salmo fala de coisas muito importantes aqui. E o salmista, em algumas vezes, ele como que questiona Deus, algo que ele não entende. Como é que essas coisas acontecem? Mas acontece. Na vida de quem serve a Deus acontece. E a beleza de quando essas coisas acontecerem é que a nossa reação não deve ser a mesma reação que os ímpios têm no dia da angústia. A nossa reação à angústia, ela deve ser diferente. Ela deve ser permeada com a palavra de Deus, com estes exemplos. O que fazer no dia da angústia? Blasfemar, murmurar, reclamar, desistir? Não. O que fazer? Buscar ao Senhor. Agradecer a Ele aquele momento. Ah, mas o momento de angústia e sofrimento eu vou agradecer a Deus. Agradeça. Agradeça porque através da gratidão, aquela angústia pode significar uma lição preciosa, tanto para mim quanto para você, que nós não sabemos. Nós só enxergamos o que está aparente, mas o resultado que aquilo vai trazer, nós não sabemos, não conseguimos enxergar. Mas se nós demonstrarmos diante de Deus a confiança que é própria de quem serve a Deus, Deus ficará muito agraciado com a nossa confiança incondicional diante da presença dele. Fazer como Jó fez, ainda que ele me mate nele, eu espero. Ainda que a angústia me faça sofrer, eu continuarei buscando a face do Senhor. Eu continuarei clamando a Ele. Ele prometeu, Ele virá em meu socorro. Tenha esta promessa consigo. Deus sempre vem em socorro do seu povo para oferecer-lhes livramento. Deus abençoe, irmã Maristela. Então o salmista disse, no dia da minha angústia. Ele entendeu que aquela angústia era dele, era na vida dele. Mas que aquele dia iria terminar e ele iria ter resposta de Deus para a sua vida. Porque quem busca ao Senhor não fica sem resposta. Você pode, às vezes, não ter uma resposta, sim. Mas, às vezes, Deus pode te dar um espere. Mas Ele estará com você. Ele estará em todo momento ali, ao seu lado, te ajudando, te fortalecendo a atravessar aquele dia. Quando o dia é da bênção, parece que o dia passa num piscar de olhos. Agora, quando é o dia da angústia, parece que ele nunca vai acabar. Mas ele vai acabar. Os dias são todos iguais. Então, este dia está perto de acabar. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 30, o choro pode durar uma noite. Ele não se duas, não se três, não se quatro, uma. Mas pela manhã, a alegria do Senhor vem.
A angústia pode durar um dia, pode até ser um dia longo, mas quando buscar ao Senhor, virá um direcionamento de Deus para a vida. E aquilo que parecia ser algo negativo, vai se transformar em algo positivo, porque vão trazer resultados que serão permanentes na nossa vida de comunhão com Deus. Então, quando você entrar por este funil da angústia, porque a angústia é assim, é como se a gente entra num funil e ela vai nos empurrando, nos apertando, nos estreitando, e a gente tem que sair do outro lado. E sair inteiro, e sair dando glória a Deus. Então, isso tudo deve servir de experiências para a nossa vida. Nós precisamos ter esta experiência com Deus. Porque qual é a força do nosso testemunho se nós não temos experiência com Deus? Se nós só contamos experiência de outras pessoas e não temos a nossa experiência pessoal? Qual é a força do nosso testemunho? Se Deus é o mesmo, se a angústia vem para todos, então nós temos que ter experiência desses momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins. A experiência deve ficar gravada no nosso coração, no nosso comportamento. E isto vai ajudar no momento do nosso testemunho. Porque nós vamos falar da nossa própria vida de comunhão com Deus. O que fizemos, a maneira como Deus nos encontrou, como Ele veio nos socorrer e como nós saímos daquele dia angustiante, difícil. Mas chegou o momento em que o Senhor disse, aqui termina a angústia. A alma dele, como eu disse, ficou tão dolorida, tão sentida com a angústia, que ela não quis, ela recusou ser consolada. É quando você chega num estado de sofrimento, que você diz, não tem mais jeito, não adianta tentar, está tudo acabado, não há nenhuma solução, não há nenhuma saída, mas não há saída na terra, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, mas para o alto sempre tem saída, sempre tem solução. O salmista, quando procurava socorro, ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o monte, não viu nada. Mas quando ele olhou para cima, ele viu que o socorro vinha do Senhor. E o momento de angústia é um destes momentos que nós não temos que olhar para os lados, mas nós temos que olhar para cima e buscar ao Senhor com intensidade, com lealdade de coração, com pureza, com convicção. E certamente nós teremos a vitória. Então, o que fazer no dia da angústia? Buscar ao Senhor. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.